O Cuiabá voltou a pontuar no Brasileirão, mas o sentimento que fica é de que o Dourado deixou 2 pontos pelo caminho. Diante de um adversário direto na briga contra o rebaixamento, a equipe auriverde iniciou com uma rotação abaixo e sofreu 2 gols com 30 minutos de jogo. Apesar do começo ruim, o técnico Antônio Oliveira valorizou a reação do grupo. O América Mineiro abriu o placar aos 11 minutos e ampliou aos 32, em jogadas com falhas de posicionamento defensivo por parte do Cuiabá. O comandante português avaliou que faltou igualar o nível de competitividade com o rival. De fato, um jogo onde não iniciamos bem e pagamos o preço de depois não obtermos o resultado que nos propusemos para o jogo de hoje, que era ganhar os 3 pontos. É evidente que entramos muito mal no jogo, um início muito ruim de nossa parte, pouco competitivo, perdemos muitos duelos, deixamos que o adversário transitasse ofensivamente onde ele se torna forte. Fomos permissivos em situações que somos fortes. A reação auriverde iniciou aos 35 minutos, com o artilheiro de Iverson. Logo em seguida, Antônio tirou Fernando Sobral e colocou em campo Denilson. As mudanças de posicionamento deixaram o time mais ofensivo, e o empate saiu antes do intervalo. Depois fomos em busca, é evidente que fizemos alguns ajustes, quer do ponto de vista de posicionamentos ofensivos e defensivos que estavam errados ou que não estavam a ser tão rigorosos como costumam ser. No jogo depende muito disso, e acabamos por chegar ao empate. Cuiabá 2x2 América Mineiro, melhores momentos, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Na etapa final, o Dourado teve mais volume ofensivo e conseguiu evitar que o América Mineiro construísse contra-ataques. Foram 12 finalizações contra apenas uma dos visitantes. Com 31 minutos, Danilo Avelar foi expulso e fez o Coelho se fechar ainda mais no campo defensivo. Na segunda parte, independente com 11 ou com 10, o jogo só teve um sentido único, portanto acabamos por criar, não fomos tão eficazes como fomos na primeira parte. Tentamos de tudo, até acabamos sob o ponto de vista estrutural uma situação emergencial que eu pouco utilizo, que não gosto, colocar 2 centroavantes, mas o jogo estava a pedir isso. Tivemos oportunidades, mas não fomos eficazes e pagamos o preço de 30 minutos ruins. Em alta competição, os erros pagam-se caros. Diverson analisa empate do Cuiabá, estamos voltando pouco a pouco. O Cuiabá voltou a marcar gols e a pontuar após 4 jogos de jejum. Antônio Oliveira avaliou que, sob o ponto de vista da partida, o resultado foi favorável, mesmo que o time tenha deixado pontos dentro de casa. Eu acho que, de acordo com a classificação das duas equipes, acabamos por perder 2 pontos, sob o ponto de vista do que foi o jogo, acabamos por ganhar 1 ponto, pois foi uma equipe que estava perdendo por 2-0 e acaba por empatar. Quem é que acreditaria que depois do América fazer 2 gols que o Cuiabá iria pelo menos chegar ao empate? Os comandados de Antônio Oliveira voltam a campo no dia 23, sábado, contra o Atlético Mineiro, fora de casa. Veja também.